O bem viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, de Alberto Acosta. Capítulo 2. O bem viver, uma proposta global. Primeiro, eles te ignoram. Depois, riem de você. Depois, lutam contra você. Então, você vence. Mahatma Gandhi. Com sua proposta de harmonia com a natureza, reciprocidade, relacionalidade, complementariedade e solidariedade entre indivíduos e comunidades, com sua oposição ao conceito de acumulação perpétua, com seu regresso a valores de uso, o bem viver, uma ideia em construção livre de preconceitos, abre as portas para a formulação de visões alternativas de vida. Antes de abordar seus conteúdos, valores, experiências e práticas existentes em muitos lugares do mundo, propomos algumas reflexões sobre a potencial validade dessas ideias em um contexto global. O bem viver sem esquecer e menos ainda manipular suas origens ancestrais pode servir de plataforma para discutir, consensualizar e aplicar respostas aos devastadores efeitos das mudanças climáticas e às crescentes marginalizações e violências sociais. Pode, inclusive, contribuir com uma mudança de paradigmas em meio à crise que golpeia os países outrora centrais. Neste sentido, a construção do bem viver, como parte de processos profundamente democráticos, pode ser útil para encontrar saídas aos impasses da humanidade. Como é fácil compreender, questionamentos desse tipo estão além de qualquer correção nas estratégias de desenvolvimento e crescimento econômico permanente. Não se pode mais sustentar o discurso do desenvolvimento que, com suas raízes coloniais, justifica visões excludentes. Requeremos um discurso contra-hegemônico que subverta o discurso dominante e as suas correspondentes práticas de dominação, e, igualmente, novas regras e lógicas de ação, cujo êxito dependerá da capacidade de pensar, propor, elaborar e, inclusive, indignar-se, globalmente, se for o caso. O bem viver questiona o conceito eurocêntrico de bem-estar. É uma proposta de luta que enfrenta a colonialidade do poder. Sem minimizar a contribuição indígena, temos de aceitar que as visões andinas e amazônicas não são a única fonte inspiradora do bem viver. Em diversos espaços no mundo, e inclusive em círculos da cultura ocidental, há muito tempo têm se levantado diversas vozes que poderiam estar de alguma maneira em sintonia com essa visão, como os ecologistas, as feministas, os cooperativistas, os marxistas e os humanistas. Compreende-se paulatinamente a inviabilidade do estilo de vida dominante. O crescimento material sem fim poderia culminar em suicídio coletivo. A concepção equivocada do crescimento baseado em inesgotáveis recursos naturais e em um mercado capaz de absorver tudo que for produzido não tem conduzido nem conduzirá ao desenvolvimento. Pelo contrário, o reconhecido economista britânico Kenneth Boulding, ao encontro do matemático romeno Nicholas Georgescu Roegen, tinha razão quando exclamava: qualquer um que acredite que o crescimento exponencial pode durar para sempre em um mundo finito, ou é louco ou economista. Como se não bastasse o fato de a maioria dos seres humanos não ter alcançado o bem-estar material, estão sendo afetadas sua segurança, liberdade e identidade. Se durante a Idade Média a maioria da população estava estruturalmente marginalizada do progresso, hoje tampouco participa de seus supostos benefícios, está excluída ou recebe apenas algumas migalhas. Em muitos casos, não tem nem o privilégio de ser explorada como mão de obra. Na época mais profunda do medievo, as pessoas não tinham tempo para refletir, preocupadas demais que estavam em sobreviver às pestes, à desnutrição, ao trabalho servil e aos abusos dos senhores feudais, assim como às intermináveis guerras.
Muitos desses pesadelos permanecem assustadoramente reais para milhões e milhões de homens, mulheres e crianças, e parecem haver se ampliado graças ao consumismo e à sobrecarga de informações alienantes que minam sua capacidade crítica. O Estado contribui forçando a incorporação de populações que tentam resistir à lógica consumista. A difusão de certos padrões de consumo, em uma pirueta de absoluta perversidade, se infiltra no imaginário coletivo, inclusive no de amplos grupos humanos que não possuem condições econômicas para acessá-los, mantendo-os prisioneiros de um desejo permanente. As mensagens consumistas penetram por todas as brechas da sociedade. Recorde-se, ademais, que hoje os grandes meios de comunicação, privados e governamentais, em um paralelismo com as práticas inquisitivas, marginalizam conteúdos contrários à lógica do poder. A superabundância de informação também cumpre essa tarefa, em que tudo se dissolve em uma espécie de banalidade programada. Não apenas surgem instituições que se encarregam do controle da informação, mas que se convertem o cidadão em artífice da própria alienação. Muitíssimas pessoas só trabalham e produzem pensando em consumir, mas ao mesmo tempo vivem na insatisfação permanente de suas necessidades. Produção e consumo se tornam assim uma espiral interminável, esgotando os recursos naturais de maneira irracional e acirrando ainda mais a tensão criada pelas desigualdades sociais. Nesse ponto, desempenham um papel determinante muitos avanços tecnológicos que aceleram o círculo perverso de produção crescente e apetites cada vez mais vorazes. Eis uma das contradições mais alarmantes de nossa época. O progresso da ciência e da técnica aparentemente nos abriria um campo infinito de possibilidades. Na verdade, porém, acabou restringindo ainda mais nossos horizontes. Sem negar em absoluto a potencial importância dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, cuja velocidade continuará surpreendendo dia após dia, deve-se ter presente que nem toda a humanidade se beneficia de tais conquistas. Segmentos enormes da população mundial não têm acesso igualitário ao mundo da informática, por exemplo. Ainda há muitíssima gente que jamais teve contato com a internet, e muitos dos que tiveram são verdadeiros analfabetos tecnológicos, possuidores de um instrumento que não conhecem nem podem utilizar em sua plenitude. Aqui aparece uma pergunta interessante. Até quando vamos esperar que o progresso tecnológico resolva nossos enormes problemas? Não se trata de conservadorismo diante da ideia do progresso tecnológico, mas de questionamentos acerca de seu sentido. A técnica, sabemos bem, não é neutra, é parte do processo de valorização do capital, o que a torna nociva em vários aspectos e desenvolve-se em função das demandas de acumulação. Leva inscrita uma forma social que implica uma certa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e de construirmos a nós mesmos. Basta olhar a sociedade que produz o automóvel e o tipo de energia que ele demanda. Então, haveria que formular outra pergunta. Qual é a forma social implícita nos avanços tecnológicos aparentemente democratizadores aos que deveríamos aderir? Na realidade, muitas das novas técnicas são fontes de renovadas formas de desigualdade, exploração e alienação. Muitos dos avanços tecnológicos, por exemplo, fazem com que certos trabalhadores se tornem imprestáveis, ao passo que excluem todos aqueles que não consigam acessar a novidade. Tudo isso redefine o próprio trabalho, deslocando-o ao âmbito cognitivo e contribuindo com sua flexibilização. Os seres humanos, ao que parece, nos transformamos em simples ferramentas para as máquinas, quando a relação deveria ser inversa. Para que exista outro tipo de técnica, portanto, é necessário transformar as condições de sua produção social. A busca por novas formas de vida implica revitalizar a discussão política, ofuscada pela visão economicista sobre os fins e os meios.
Ao endeusarmos a atividade econômica e particularmente o mercado, abandonamos muitos instrumentos não econômicos indispensáveis para melhorar as condições de vida das pessoas. Por exemplo, acreditar que os problemas ambientais globais se resolverão com medidas de mercado é um erro que pode nos custar muito caro. Está demonstrado que as normas e regulações, embora insuficientes, têm sido mais efetivas que as leis de oferta e demanda preconizadas pela economia capitalista. A resolução dos problemas exige, então, uma aproximação multidisciplinar. Vivemos uma situação de complexidades múltiplas que não podem ser explicadas a partir de visões monocausais. A proposta do bem viver, desde que assumida ativamente pela sociedade, pode projetar-se com força nos debates mundiais. Poderia ser, inclusive, um detonante para enfrentar propositivamente a crescente alienação de uma grande maioria dos seres humanos. Em outras palavras, a discussão sobre o bem viver não deveria circunscrever-se às realidades andina e amazônica, apesar de reconhecermos a extrema dificuldade para se construir o bem viver em comunidades imersas no turbilhão do capitalismo. Estamos convencidos de que há muitas opções para começar a praticá-lo em outros lugares do planeta, inclusive nos países industrializados. Neste caminho de busca coletiva por alternativas múltiplas, não se pode ignorar os grandes desafios globais. Embora o debate proposto nessas páginas não contenha reflexões específicas para abordar a crise econômica internacional, não é tolerável, inclusive dentro da lógica do direito internacional, que os instrumentos financeiros sirvam como ferramentas de pressão para que um Estado ou uma instância controlada por poucos Estados poderosos imponha condições sustentáveis a países mais fracos. Isso aconteceu e ainda acontece com o endividamento externo transformado em estratégia de dominação política. A urgente busca de soluções mundiais deve destinar os recursos econômicos à satisfação das necessidades mais prementes da humanidade, além de literalmente desarmar muitos processos violentos. O bem viver, que surge de visões utópicas, está presente de diversas maneiras na realidade do ainda vigente sistema capitalista e se nutre da imperiosa necessidade de impulsionar uma vida harmônica entre os seres humanos e deles com a natureza. Uma vida centrada na autossuficiência, na autogestão dos seres humanos, vivendo em comunidade. O esforço deve estar dirigido às substâncias, como diz a economicista mexicana Ana Esther Cesenha, antes que às formas, instituições ou regulações. E isso implica ter em mente uma mudança de eras. Haverá que superar a pós-modernidade, compreendida como era do desencanto. Um modelo de desenvolvimento devastador que tem no crescimento econômico insustentável seu paradigma de modernidade não pode continuar dominando. Haverá então que superar a ideia de progresso enquanto permanente acumulação de bens materiais. Mais uma pergunta: será possível que, a partir da atual crise do capitalismo, chegue-se a uma nova organização civilizatória que permita reconstruir outros tipos de estados e renovados espaços locais e regionais para então construir democraticamente espaços globais democráticos, enfim, outros mapas territoriais e conceituais? Tentar resolver esse enigma não será fácil. Para começar, devemos nos reencontrar com a dimensão utópica, tal como propunha o ensaísta peruano Alberto Flores Galindo, o que implica fortalecer os valores básicos da democracia, liberdade, igualdade e solidariedade, incorporando conceitos da vida em comunidade. Nessas novas formas de vida, sobre bases de verdadeira tolerância, haverá que se respeitar, por exemplo, a diversidade de opções sexuais e de formas de organização familiar e comunitária. O bem viver é uma filosofia de vida que abre as portas para a construção de um projeto emancipador. Um projeto que, ao haver somado histórias de lutas de resistência e de propostas de mudança, e ao nutrir-se de experiências locais, às que deverão somar-se contribuições provenientes de diversas latitudes, posiciona-se como ponto de partida para estabelecer democraticamente sociedades sustentáveis. Logo,
A necessidade de uma nova economia e os direitos da natureza perfilam-se como questões de interesse à humanidade e, como tal, devem ser discutidos. É o que faremos adiante. Para propor uma sociedade diferente, retomando novamente o pensamento de Flores Galindo, não há uma receita, tampouco um caminho traçado nem uma alternativa definida. Há que construí-los. A inexistência de uma trilha predeterminada não é um problema, pelo contrário, liberta-nos de visões dogmáticas. Porém, exige maior clareza sobre onde queremos chegar. Não importa apenas o destino, mas também o caminho ou os caminhos para uma vida digna, garantindo a todos os seres humanos e não humanos um presente e um futuro, e assegurando assim a sobrevivência da humanidade.